Olá, você está na TV Câmara e começa agora o programa Questão de Ordem, onde você fica sabendo um pouco sobre a atividade parlamentar, conhece um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores aqui de São José do Rio Preto. Quem está aqui comigo no plenário da Câmara é o vereador João Paulo Rillo do PSOL. A gente tem bastante coisa para conversar. João Paulo, muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Matheus. Paulo, vamos falar um pouquinho sobre uma audiência pública que aconteceu recentemente aqui na Câmara para debater a situação de uma área de transbordo, de descarte de lixo, conhecida como Fazendinha, uma área pública e que está com várias suspeitas de irregularidades, crimes ambientais e tudo mais. A gente teve aqui, você convocou, você chamou para uma conversa juntamente com o vereador Pedro Roberto, a secretária do Meio Ambiente, a Kátia Penteado, e o secretário de Serviços Gerais, o Ulisses, não estava presente, mandou o interino. Gostaria que você explicasse para o pessoal lá de casa o que está acontecendo na Fazendinha. Bom, Matheus, em uma audiência em que o secretário de Serviços Gerais esteve aqui na Câmara prestando esclarecimento a respeito de empresas terceirizadas, uma das pautas era a Fazendinha. Que a Fazendinha é uma área pública, distante do centro da cidade, fica na região norte, em que ali ela é utilizada para fazer o descarte do que chama de massa vegetal, certo. Nome técnico, que seriam árvores, poda de árvore, que é um volume muito grande mesmo. Então ali você leva o resto das árvores, das podas, e você teria que fazer o quê? Picar, aproveitar a parte que dá para ser aproveitado e no limite você pode enterrar árvores. Perfeito. Material orgânico. Material orgânico ali. Mas não todo árvore, sim. Não qualquer outro material orgânico. Bom, nós começamos a receber reclamações dos vizinhos por conta das queimadas e também imagens, sim, imagens dantescas de caminhões da prefeitura jogando lixo, resíduo sólido, não árvore, não massa vegetal, resíduo sólido, em valas, enterrando esse lixo. Eu passei a acompanhar, fui algumas vezes, fui monitorando, até que um dia eu e o vereador Pedro Roberto decidimos, de fato, checar uma denúncia de que eles estavam enterrando resíduo sólido na Fazendinha. Fomos até lá, contratamos uma retroescavadeira, fizemos 5 buracos aleatórios, todos os buracos, assim, chegamos a 2 metros de profundidade. Já tinha lixo? Tinha lixo. Tinha lixo, tinha tudo que você pensar. Azulejo, resíduo da construção civil, plástico, lata, madeira, metal. Alimento já é difícil de você detectar. Pelo cheiro, sim, parece que também tinha matéria orgânica ali. Mas, assim, esse resíduo sólido, que não pode ser enterrado, a não ser num aterro sanitário, estava enterrado. E uma montanha de resíduo sólido. Parecia um lixão, um cheiro insuportável. Aí aquilo chamou a atenção porque isso não poderia estar existindo. Aí nós descobrimos que existia um contrato da faxina urbana, tem o contrato do lixo domiciliar, que é uma coisa, e da faxina urbana, que é isso, tudo que é resíduo sólido, que está lançado na rua, mas 80% desse lixo vai para o ponto de apoio. O ponto de apoio ele tem uma lógica, que é o quê? Você chega no ponto de apoio, você faz uma limpeza na sua casa. Aí você fala, resolveu fazer uma faxina na minha casa, tirar tudo. Põe lá na carrocinha, ou contrata um carroceiro, ou põe na sua caminhonete, se você tiver, e vai descartar no ponto de apoio. O que é metal, você joga na caçamba de metal. O que é madeira, na caçamba de madeira. O que é resto de construção civil, papel, tudo separadinho. É uma farsa. Porque lá estava tudo misturado. Lá estava tudo misturado. Então, a primeira pergunta, por que isso não foi direto pela empresa contratada para o aterro sanitário, que é licenciado, e veio para a Fazendinha? Esse aqui é só poda.
de árvore, né? Não se tinha uma resposta sobre isso. Depois descobrimos que estava sem licitação, venceu a licitação. Eles se atrapalharam do ponto de vista administrativo e há meses esse lixo estava sendo acumulado ali, há muito tempo. Há alguma licença? Convocamos o secretário. O secretário disse em uma audiência aqui, o secretário Ulisses, que tinha licença. Ele tem licença? Não, temos licença, porque vocês estão fazendo transbordo. Vocês estão fazendo transbordo. O que é transbordo? Você pega esse lixo, leva para um lugar, ele tem que ser triado para depois ir para o aterro sanitário. Ele disse que tinha licença. Ele mentiu, por isso que ele não veio na audiência e se afastou. Olha que coisa. Ele foi convocado no dia 1º. No dia 1º ele comunicou ao prefeito que ele ficaria 2 dias de fora e o Arnaud, o engenheiro Arnaud, passaria a ser o secretário. Coincidentemente, esses 2 dias é o dia que ele foi convocado. Então, ele fugiu. Ele fugiu por quê? Porque ele atestou que tinha licença e não tinha. Descobrimos que não tinha licença, fizemos a convocação dele novamente e da Kátia, que é a secretária de Meio Ambiente. Porque a CETESB disse para a gente, lá no local, que eles não fazem licenciamento de transbordo, eles fazem licenciamento de aterro sanitário. Eles não fazem. Aí eu falei, mas quem tem que dar licença? Ele tem que ter uma licença, a Secretaria de Meio Ambiente. Descobrimos que desde 2018 eles operam a fazendinha sem licença. Desde 2018. Sabe quando que a secretária emitiu um licenciamento? Ainda assim irregular, sim, porque eles não, ali não é preparado para... Não era para isso. Não era para isso, porque transbordo requer ter uma máquina que pica as coisas, uma esteira de triar, você tem que triar aquilo para poder ficar ali, para depois ser levado para o aterro sanitário. Eles emitiram dia 28 de novembro, Matheus. Ontem. Agora, há poucos dias. E depois da denúncia, Depois da denúncia, ela reconheceu aqui. Ela reconheceu que foi depois da denúncia. Então, e aí eu expus na audiência um caminhão que é da prefeitura, uma vala em que dá para identificar pela paisagem que é na fazendinha, um caminhão da prefeitura jogando em uma vala resíduo sólido. Aí eu perguntei para o secretário interino, o engenheiro Arnaud, se aquilo estava correto. Ele disse que sim, que aquilo faz parte do transbordo. Sim. Eu falei, mas por que você cava para botar o lixo numa vala e depois ter mais trabalho para fazer a triagem e tirar ele? Não tem lógica nenhuma, é só aqui. Claro que ele se atrapalhou, estava extremamente constrangido. Aí eu perguntei para a Kátia, você é uma técnica, eu quero que você seja sincera. Isso é a maneira correta de fazer transbordo? Ela disse, não é a maneira correta. Então, assim, foi uma audiência que a prefeitura o governo é réu confesso. O governo comete crime ambiental, isso é muito sério, na fazendinha. Já existe uma representação no Ministério Público, foi acatada. O promotor já despachou o requerimento para todo mundo, provavelmente ele vai constituir um inquérito e nós vamos acompanhar e continuar fazendo o trabalho da casa. A verdade, a casa precisava fazer uma CPI sobre isso, mas como não tem assinatura, a gente trabalha como pode, no limite. Secretário. O que a gente pode convocar é secretário. Nós não temos prerrogativa constitucional para convocar por comissão qualquer cidadão, empresário, nem servidor público, só secretário. Que nós temos. Então, nós vamos continuar produzindo conteúdo e alimentar o Ministério Público nessa investigação. É um escárnio. A cidade que fabrica também prêmios, né? Porque esse prêmio, esse selo verde e azul, eu fui descobrir como é que é isso. Não é o governo que vem até a cidade fazer a inspeção, não. É a própria prefeitura que manda a documentação, os dados, os indicadores. Então, eles manipulam, mandam, recebem um selo. Mas o único selo que tem em Rio Preto mesmo, do ponto de vista ambiental, é o selo da mentira, né? Se você aí de casa quiser assistir essa audiência foi transmitida pela TV Câmara, basta procurar o nosso canal no YouTube, você procura lá TV Câmara São José do Rio Preto, você procura lá Audiência Fazendinha, que você pode acompanhar esse trabalho que foi desenvolvido aqui pelas comissões de cidadania e de meio ambiente. Ô João, seguindo aqui nos nossos assuntos, um outro tema que está nas rodas de conversa em São José do Rio Preto por esses dias é a respeito do 5G, do sinal 5G. Rio Preto foi uma das cidades que primeiro se debateu esse assunto
há muito tempo atrás, já foi fazendo aniversário disso. Outras cidades já estão regulamentadas, já estão mais adiantadas do tamanho de Rio Preto, e a gente não está conseguindo aprovar essa implantação aqui em São José do Rio Preto dessas antenas do sinal 5G, que não são só para o celular, é usado também para medicina, para várias coisas. Aqui no Legislativo a gente teve 7 vereadores votaram a favor, você foi um deles, 9 votaram contra. O que está acontecendo? Bom, Matheus, eu vou passar a minha impressão sobre... que mistura um pouco a questão do mérito do projeto com as articulações políticas. Esse projeto, eu me debrucei, conversei com técnicos que poderiam me orientar minimamente. Qual que era a minha preocupação? Quando eu fui vereador a primeira vez, eu e o vereador Pedro Roberto, fizemos um trabalho e conseguimos impedir a instalação de antena de radiobase, porque à época... tinha a prova técnica de emissão permanente de ondas eletromagnéticas sem a devido distanciamento, ela pode causar prejuízo à saúde, pode queimar eletrodoméstico, pode comprometer também a vida de quem está vivendo muito perto. As coisas se modernizaram. Teve uma audiência pública, infelizmente eu estava numa outra audiência e eu não consegui, mas me parece que do ponto de vista técnico ela foi frágil. Que eu fui a favor da vista do projeto, porque eu precisava de tempo para analisar melhor, e depois acabei votando a favor. Até porque, comparando a legislação federal com a legislação municipal, não tem grandes conflitos. Sim. Tem um respeito às normas. Eu desconfio que pode ter, sim, alguma fragilidade do ponto de vista delas estarem instaladas em locais inadequados. Pode, mas no geral, estruturalmente, me parece que está dentro da regra. E tem, de fato, uma demanda, uma necessidade aí de boa parte da cidade em relação a isso. Eu votei a favor de uma emenda ao projeto que cria um filtro que obriga a passar por audiências públicas, instalação de novas antenas, tal, que eu acho que é importante, mas votei a favor do projeto. Agora, a pergunta é, por que ele não passou? Não sei quem vai estar assistindo, mas quero me dirigir àqueles que têm interesse direto no projeto e dar uma sugestão ao prefeito Edinho Araújo, com toda a humildade, ele que é o prefeito e tal. Prefeito, muitas vezes aqui as coisas não passam por conta da interlocução, da credibilidade de quem está articulando. Me parece que as pessoas escolhidas para fazer a articulação da aprovação desse projeto não gozam de tanta credibilidade no plenário para aprovar. O que eu senti dos vereadores, uma parte deles pelo menos, tem uma outra que se desconfia, muito nebulosa, eu não posso falar sobre ela porque eu não tenho prova disso. Que tem interesses escusos por trás, eu não tenho prova disso. Mas o que eu percebi ali, que tem gente que carece de informação, acha que a audiência pública foi insatisfatória porque não tinha técnicos convincentes, e também que desconfiam de quem está articulando o projeto. A minha sugestão, ele não foi aprovado, o prefeito só pode apresentar no outro ano, mas nós estamos no final do ano. É possível aprovar rapidamente em janeiro. A minha sugestão, prefeito, realize outra audiência pública, escala o vice-prefeito, que é o secretário de planejamento, que é o coordenador lá do Parque Tecnológico, para falar sobre isso. Ele conduzir a audiência pública, fala para a cidade, os vereadores vão participar e ele passa a ser o avalista do projeto, uma figura política com conhecimento técnico. Neste caso, eu acho que o caminho vai ser esse. Se continuar sendo articulado por quem está aqui, eu vou votar a favor, mas tenho a impressão de que os demais vereadores não vão votar por essa razão. Tem, então, uma desconfiança mesmo de mérito, técnica do projeto, mas tem, acima de tudo, uma desconfiança na articulação política. Eu acho que o prefeito, fica a dica, prefeito, escala o vice-prefeito que tem credibilidade para liderar esse processo. É possível, então, votar logo no começo do ano, se esse projeto for reapresentado? É possível. João, desde quando você assumiu o mandato aqui na Câmara, esse mandato de agora, você tem se debruçado fortemente na fiscalização dos contratos
das empresas terceirizadas que prestam serviços para a Prefeitura. Você conduziu uma CEI, uma Comissão Especial de Inquérito, popularmente conhecida como CPI, né? Que descobriu um elenco de irregularidades, desde irregularidades, alteração de horários sem avisar as pessoas, fornecimento de marmitas sem condição de consumo, uma série de coisas. Recentemente, você está tentando viabilizar uma investigação parlamentar por conta de contratos de uma empresa de RH, de recursos humanos, não está conseguindo as assinaturas, está batalhando aí. Recentemente, o Ministério Público, ele notificou à Câmara que foi arquivado o inquérito civil. Vai continuar em cima disso? Contextualiza para mim o que está acontecendo com essa empresa especificamente. Eu vou falar desse primeiro objeto do pedido de CPI, que foi a contratação irregular de 3 técnicos em elétrica, que nós descobrimos que eles foram contratados irregularmente, eles não cumpriam o requisito do edital, do contrato, e eles eram ligados politicamente ao secretário de Serviços Gerais, né? Uma era esposa de um candidato a vereador, um guarda municipal, candidato a vereador pelo partido do secretário. O outro tinha sido candidato a vereador pelo partido do secretário e ex-vereador dessa casa, que é o Lagoa, Zé da Academia. E uma outra que também foi, e o marido de uma outra pessoa que foi candidata também no partido do secretário. Todos eles não comprovaram requisitos que estavam no edital, ou seja, era uma contratação política, a utilização de recurso público para benefício eleitoral de um partido. Crime, desvio de dinheiro público, desvio de finalidade de dinheiro público. Fizemos a denúncia ao Ministério Público que não conseguia assinatura para a CPI. Fizemos denúncia também na Polícia Federal em relação a não pagamento de FGTS, que isso é sequestro de dinheiro, né? Tem dezenas de razões para ter uma investigação profunda. O Ministério Público tomou uma decisão, na minha opinião, errada, e por isso nós recorremos da decisão e vamos transformar isso numa ação pública, porque a Prefeitura, o governo é réu confesso. Quando o Ministério Público pede esclarecimento, eles demitiram os técnicos em elétrica, então a nossa denúncia estava certa. Agora, eu nunca vi isso. Eles são réu confesso, teve prejuízo ao erário e o promotor, ele ficou contente com já demitiram as pessoas mesmo, então não teve prejuízo. Teve sim. Eles gastaram, se não tivesse denúncia, estava ali. Eles gastaram dinheiro com assessores políticos, com apadrinhados políticos e não técnicos em elétrica. Isso é muito sério. Por isso que nós vamos recorrer. E a gente continua acumulando denúncias, são diárias. Existe uma indústria de terceirização em Rio Preto, já escrevi sobre isso, perigosíssima, perigosíssima, em todas as áreas da Prefeitura, especialmente na saúde, que, na minha opinião, é o que está levando esse colapso financeiro na saúde. A gente está fazendo contratação de médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, psicólogos, fisioterapeutas, pela Funfarm. Mais da metade dessas funções são contratadas hoje de maneira terceirizada e não por concurso público. Estamos diminuindo a contribuição para Rio Preto Prev, comprometendo o futuro dos servidores, gastando mais e diminuindo a qualidade de serviço. E criando discrepâncias salariais entre pessoas que exercem a mesma função. Um absurdo. Precisa de uma CPI da terceirização em Rio Preto urgente. Só que a gente consegue assinatura por quê? Porque a vida é dura. Porque os vereadores são pressionados e talvez alguns possam ser, não sei, possam ser beneficiados dessa política equivocada e irresponsável com o município. Durante todo esse processo, esse acompanhamento que você tem feito, você já conseguiu identificar um padrão, um modus operandi dessas empresas? Sobretudo com os trabalhadores mais simples, os ditos chão de fábrica, assim, como é que eles agem? Porque parece que cada hora só muda o nome da empresa, vai demitindo, vai recontratando. É uma indústria de falcatrua, é uma indústria de falcatruas. A Prefeitura não precisa lançar mão de tanta terceirização assim. Você é contra 100%, contra qualquer terceirização? Não. Você pode fazer terceirização para frentes de trabalho, para alguma coisa pontual.
Agora, terceirização para tudo como está acontecendo, isso é coisa de gente mal intencionada. Por quê? Qual é o problema? Tá na origem. Começa no pregão. As empresas que têm articulações políticas mergulham o preço, né, ganham a licitação, depois não conseguem, não dá conta de cumprir o contrato. Até porque você tem o custo político disso. Por isso que precisa de uma CPI para investigar. Falar, mas você prova? Olha, tem fortes indícios de que tem esquema político, de que tem caixa 2, de que tem funcionário fantasma. Se me der instrumento para investigar, eu vou provar. Por isso que não dão. Então, você tem o custo político também que essas empresas precisam arcar para poder entrar no município e fazer. Muitas delas têm donos laranja, porque a hora que você investiga, você percebe que tem um arranjo político por trás dessas empresas. Então, é isso que acontece. Então, quem paga o preço desse excesso de terceirização, dessa ausência de fiscalização da prefeitura, desses editais mal construídos, os trabalhadores? Porque como o empresário tem um custo político a ser pago, mergulhou o preço, não consegue executar, ele tem que tirar de alguém para poder cumprir o contrato. Tira do trabalhador. Sabe como? Você trabalha durante 2 anos no contrato, a hora que está faltando. Primeiro, todo mês algum problema tem. Ou atrasam o teu ticket, ou diminui, ou alguma lambança eles fazem, né? E no final do contrato, você pode ter certeza que está garantido o calote. Essa empresa vai quebrar, vai ter que contratar uma outra. Aí, para você poder ser contratado por essa empresa, você tem que pedir demissão e abrir mão de todos os seus direitos. Isso é escravidão. Escravidão moderna. Isso é escravidão. É isso que está acontecendo em Rio Preto. 7 mil trabalhadores estão submetidos a um esquema selvagem entre capital e trabalho. João, também presidente da Comissão Permanente de Cultura aqui da Câmara, é um setor que você tem extrema afinidade, tem bastante atuação no seu gabinete também. Você apresentou uma emenda à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que obriga o município a cumprir uma destinação mínima de 1% da receita. Emenda aprovada, vetada pelo prefeito, veto rejeitado. Como é que está essa situação com relação à cultura? Bom, nós estamos fazendo aqui uma guerra institucional, uma batalha institucional, em que o Poder Legislativo, né, raras vezes exerce um papel desse, deveria bancar sempre, mas está bancando. Que é o seguinte, a realidade da cultura em Rio Preto é muito triste, uma grande farsa. Rio Preto só criou o Conselho Municipal de Cultura deliberativo, criou o fundo, porque era obrigado para receber recursos federais da chamada Lei Aldir Blanc, que surgiu na pandemia. Né? Coisa recente, né? Recente, para poder auxiliar aqueles que foram os mais prejudicados, né? Entre outras categorias, que são os artistas. Porque se tem pandemia, está todo mundo em casa, não tem público. Ninguém vai ao teatro, ninguém vai aos bares escutar música ao vivo, ninguém vai assistir um espetáculo de dança. Então, essa urgência fez com que o governo federal, depois de muita pressão dos artistas do Brasil inteiro, fizesse uma lei, um programa para... Só que é o seguinte, fala, vamos fazer o programa, mas tem que ter uma regra. O município tem que ter conselho de cultura montado, deliberativo e fundo para receber o recurso. Rio Preto nunca quis montar conselho, o Edinho nunca quis montar o conselho. Tanto é que é verdade que de tantos anos ele como prefeito, o Ganga como secretário, o Jorge Vermelho como primeiro-ministro da Secretaria de Cultura, eles nunca criaram o conselho. Criaram porque era obrigado. Só que quando você cria o conselho e adere ao Sistema Nacional de Cultura, que preconiza a Conferência Nacional, olha, para você ser considerado um município que tem um Sistema Municipal de Cultura, você precisa criar o Conselho Deliberativo, o fundo, o plano municipal e investir pelo menos 1% do orçamento na cultura. Sabe qual é o nosso orçamento na cultura aqui? 0,3%, é menos que 0,5%. É o pior orçamento das regiões metropolitanas, das cidades que são sedes da região metropolitana. Então, iniciamos uma luta, falou, nós vamos ficar enxugando gelo, ficar brigando com a secretaria para ela fazer investimento, ela não tem nem recurso. E parte desse pouco recurso ainda, gasta 1,5 milhão com o arquivo municipal.
Só que não é a pinacoteca, o arquivo histórico. Não, é o arquivo administrativo inteiro da prefeitura está ali. Então, o prefeito não coloca e ainda tira o pouco que tem, né, para outras funções. Pô, gente, quando assumi a presidência da Comissão de Cultura e Arte, falei, agora é possível a gente fazer um bom trabalho. E todos os vereadores ajudaram, votaram favorável, foi quase votação unânime. Falei, ó, nós temos um caminho. Primeiro, aprovar na LDB, na LDO. Se você não aprova na LDO, no final do ano eles falam, não está na LDO. Fica sempre capenga, né? Fica sempre capenga. Olha, foi um trabalho muito bonito, nós aprovamos por unanimidade aqui, lotou essa Câmara Municipal de Artistas, eles fizeram um trabalho de convencimento nos vereadores, foi o gabinete, aprovamos, o prefeito vetou, derrubamos o veto, o prefeito entrou na Justiça, a Procuradoria entrou na Justiça, pedindo uma liminar, eles não cederam, ou seja, está sendo um caminho muito importante e agora aprovamos também no orçamento. Na LOA, né? Na LOA, também na lei orçamentária. O prefeito vai vetar, nós vamos derrubar o veto também. A sua também, 25 milhões, é isso? É uma emenda que garante 1%. Que garante 1%. Eu não sei precisar para quanto que vai, mas vai triplicar o orçamento da cultura. Você já fez isso pensando justamente se desse qualquer problema na LOA, na emenda da LOA? É porque também, mas porque se eu aprovo só no orçamento, ia dar um argumento para eles, mas não foi aprovado na LDO. Na prática, né? Na LDO. Então, eu falei, não, vamos aprovar em todas as peças orçamentárias aí que são necessárias. A Câmara, inclusive, recentemente, a diretoria jurídica da Câmara está defendendo a legalidade perante o TJ. O TJ já havia negado a liminar, eu acho que é questão agora de Exatamente. Né? É claro que isso tudo poderia ter tido um outro desfecho. Qual? O prefeito reconhecer a força do movimento cultural, o erro administrativo ao longo de anos, chamar a discussão e faz tá bom, 1% não dá agora, mas vamos fazer um pacto, escalonar isso, mas não. Prefere o caminho do combate contra a cultura e os artistas. Ô João, falando ainda de cultura, a produção cultural mais recente aí, em termos de se pensar de uma agenda que está chegando aí, é o Carnaval. Fevereiro já estamos aí chegando, já mais do que na hora de se falar sobre isso. Você, em 2023, nesse ano, você logo que terminou o Carnaval, você conduziu uma reunião aqui, uma audiência, para fazer um balanço do que foi feito, do que não foi feito, todo esse tipo de coisa. Na época foram 50 mil distribuídos para os blocos, né? Uma coisa meio nebulosa também gostaria que você explicasse, que a Secretaria de Desenvolvimento que estava cuidando do setor, e agora a gente tem 2024. Vai ter Carnaval? Como é que você está sentindo? Bom você falar da audiência, que ajuda a recuperar a história por conta de uma farsa que nós estamos vivendo, e eu estou denunciando e desmontando ela, de que o deputado Itamar Borges havia apresentado emendas para o Carnaval, uma emenda de 150 mil para os blocos e uma emenda de 300 mil para as escolas de samba. Isso é mentira, ele falta com a verdade, ele age de maneira muito irresponsável e vai ter que responder por isso. Findado o Carnaval, nós chamamos uma audiência pública. Convocamos o secretário de Desenvolvimento, porque o Carnaval ele saiu da cultura e foi para a Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Então, ele é responsabilidade hoje da Secretaria de Desenvolvimento e Turismo. Continua sendo assim? Continua sendo assim. Só que nós chamamos 2 secretários para a primeira audiência. Eu conversei com os blocos, com o movimento cultural, com os artistas, e falei, vamos iniciar uma luta para aumentar o recurso do Carnaval. Por que o secretário da Agricultura foi chamado? Porque enquanto o prefeito reservou 50 mil reais para o Carnaval Público de Rio Preto... Para todos os blocos, para tudo. Estamos falando de um orçamento de 3 bilhões, o prefeito reservou uma moeda de 50 mil reais para todos os blocos, para o Carnaval Público da cidade. Por que eu chamei o secretário da Agricultura? Porque o prefeito, ele se movimentou para trazer um carnaval privado organizado por uma empresa que chama Oba, fazia o carnaval em Votuporanga, ele trouxe para Rio Preto. Tudo bem, é um direito dele, do Oba, de quem quiser participar, mas é um carnaval privado, é uma micareta que acontece no carnaval a preço de ouro, né? A população proletária passa longe dali, porque um dia de pista ali custa até R$800.
Eles ofereceram o recinto de exposições, só que não só isso. Fizeram obras de infraestrutura e, entre elas, uma plataforma, um platô que eles gastaram mais de 2 milhões. 2 milhões um platô para poder receber trio elétrico, especialmente da Ivete Sangalo, que era um trio muito grande e ele afundaria. Então eles correram, fizeram uma obra, mal e porcamente, constatei que ela foi feita de maneira irregular, antes de ser feita a infraestrutura adequada, gastaram essa grana para contemplar uma empresa privada, provamos que fizeram errado, tiveram que refazer parte desse platô, e aí a contradição ficou tão gritante, porque o valor destinado ao carnaval público foi 40 vezes menor do que eles gastaram em uma plataforma para receber um carnaval privado que se pagava R$800 para entrar. Esse constrangimento foi tão grande que o secretário de Desenvolvimento teve que fazer um apelo para pedir o aumento dos blocos. Eu acompanhei isso. Quando fui falar com o Jorge, falei, Jorge, fizemos o pedido para aumentar o orçamento para os blocos. Escola de samba não vai ter carnaval, elas estão muito desarticuladas, não tem recurso, é outro processo. Nós não vamos fazer. Sim. Nós vamos fazer os blocos e vamos aumentar o recurso. Eu fiz o pedido, está na mão do Bolsoni, que é o planejador. Eu fui falar com o Bolsoni. O Bolsoni sensibilizou, fez um esforço, me retornou, falou, não aumentamos muito, mas conseguimos aumentar um pouco. Aí o Jorge deu a notícia, vai ser de 150 mil. O seu Itamar Borges, na tentativa de cooptar o carnaval, porque ele quer ser onipresente, né? Ele está em tudo, ele está na saúde, ele está no futebol, ele está na assistência social, ele está na educação, ele está resolvendo os problemas de Rio Preto, com emenda parlamentar. Ele tenta cooptar, chama uma representante de uns blocos e diz que vai arrumar 150 mil. Essa representante, no entusiasmo e na ignorância administrativa, passa a divulgar de maneira efusiva que o aumento do recurso para os blocos é fruto de uma emenda do Itamar e ele dá corda. Ela organiza um evento, sábado agora passado, um sábado próximo, chama alguns blocos, divulga como se fosse um evento de todos os blocos, para fortalecer os blocos, leva o deputado Itamar e apresenta ele como patrono, o padrinho do carnaval, e chega ao exagero de nomeá-lo como o rei do carnaval, porque ele triplicou o orçamento. Eu resolvi investigar, Matheus, e descobri que não tem emenda parlamentar do deputado. Isso é uma farsa, isso é um estelionato, isso é muito sério. Então, o recurso para os blocos é fonte 1. Escutei isso da boca do Martinho, secretário da Fazenda, da boca do secretário de Planejamento, Orlando Bolsoni, e da própria Secretaria de Desenvolvimento. É fonte 1, não tem um centavo de emenda parlamentar. Então, ele mentiu descaradamente. E quem acompanhou ele é bom, é pedagógico, aprende. Depois não adianta falar, eu não gosto de política, mas eu não sou político, eu estava de alegre. Todo mundo é político, você pode não gostar. Agora, se você quiser fazer, é bom você gostar e aprender para não ser utilizado como foram por um farsante, por um político irresponsável, que mentiu em relação à emenda. Ele ficou tão desesperado que emitiu uma nota dizendo o seguinte, Matheus, olha, eu destinei tantos milhões para Rio Preto. Então, foi isso que proporcionou a sobra de recursos para poder fazer o carnaval. Olha isso, olha isso. Não tem mais regra, então, na cidade. Você tem um rei da cidade. Não tem mais planejamento, não tem mais secretário da Fazenda, não tem mais prefeito. Tem um deputado que resolve as coisas por telefone, que fica falando para remanejar recurso. O desespero foi tão grande, essa nota não convenceu ninguém, foi desmontada. Que agora o deputado liga para o Lelé Arantes, que é presidente da Liga, e quem falou isso para mim foi o Lelé Arantes, dizendo para ele que vai ter carnaval de escola de samba sim. E que um chefe de ONG iria entrar em contato com ele. E eles marcaram uma reunião no Mercadão, com 4 representantes de escola de samba, e esse chefe de ONG diz que o carnaval vai acontecer pela assistência social, Secretaria de Assistência. A mesma secretaria que teve que roubar dinheiro do fundo, sequestrar dinheiro do fundo para pagar as contas que a conta não fechava. E que seria assim, eles vão dar recurso vai passar o recurso para assistência,
A assistência vai passar o recurso para a ONG, que vai contratar as escolas de samba e realizar. Em contrapartida, as escolas de samba vai oferecer oficinas. Eles já sabem qual que é o valor, porque não é desses 150 mil da fonte 1, que é da prefeitura. 300 mil, que ninguém sabe de onde vai vir. Olha, mais uma vez eu fiz aquilo que alguém que age com responsabilidade tem que fazer. Eu fui ao secretário de Planejamento e conversei com ele. Você conversou com o Bolsonaro? E ele me atestou, não existe emenda. Fui na Secretaria da Assistência Social, fui recebido por 3 técnicas, falaram, não existe emenda para isso, não tem programação para isso, isso não está no nosso planejamento. Hoje, teve uma matéria no Diário da Região resumindo o que eu estou explicando aqui, que vai ter carnaval de escolas de samba com este recurso pela assistência social. Certo. O professor Orlando Bolsonaro me deu uma aula de como não é possível isso acontecer. Porque você tem que ter previsão orçamentária, tem que estar no escopo da secretaria. A Secretaria da Assistência não é a secretaria para promover esse tipo de evento, que não tem recurso para isso, que não é possível isso, que teria que ser feito um edital. As escolas de samba já receberam a notícia de que não teria carnaval, elas estão sem desfilar há anos. Elas existem, mas de maneira muito frágil. Eu tentei, eu gosto de escola de samba, eu acho que teria que ter, fizemos audiência, mas não foi possível. É um trabalho de reconstrução. Agora, a toque de caixa, Matheus, eu queria saber o que o Martinho, secretário de Fazenda, um servidor de carreira sério, pensou quando ele leu isso no jornal. O que o Orlando Bolsonaro, um homem sério, respeitado, secretário de Planejamento, pensou na hora que ele leu essa notícia no jornal? Então, Rio Preto está sendo governado assim? Um deputado articula por telefone como é que as coisas vão ser feitas em Rio Preto? Prefeito Edinho, explica para o seu conterrâneo que as coisas não funcionam assim. Que para ele poder ser o prefeito da cidade, ele precisa ganhar a eleição. E se ele ganhar a eleição e for o prefeito, ele precisa respeitar a regra. Mas ele não é o prefeito, ele não é vereador, ele não é secretário, ele não é nada da cidade. Ele é um aventureiro que transferiu o título dele de Santa Fé para Rio Preto na tentativa de ser prefeito. Ele tem a folha de pagamento maior que a do Dom Corleone. Então ele está achando que o dinheiro compra tudo. Só que eu tenho certeza que o dinheiro não compra os seus secretários que são sérios. O senhor vai avalizar essa brincadeira de inventar um carnaval pela assistência social de última hora assim? Pergunta que eu deixo para o prefeito Edinho Araújo. João, para a gente encerrar nossa conversa, já puxando o gancho, você falou de prefeito, fazer um balancinho aqui, uma projeção que você faz agora para 2024, cenário político, não dá para a gente... isso aí muda a toda semana, a todo mês. Como que você está vendo isso com relação à Prefeitura de São José do Rio Preto, as movimentações? Uma eleição completamente aberta, indefinida, com candidaturas indefinidas. Todos os nomes colocados podem ser e podem não ser candidatos. Gravado, né? E que algumas movimentações, elas podem mexer no jogo, né? Uma delas aconteceu recentemente, que foi o anúncio pelo vereador Fábio Marcondes, secretário de Esporte, que ele é o presidente do PL, que é um partido que tem força institucional na cidade e é o maior tempo de televisão de todos os partidos. Ele anunciou uma aliança com o comandante, também Fábio, né? Comandante Fábio, e... fazer uma dita chapa pura, né? Uma possibilidade de chapa pura ou não, mas isso acaba sendo um detalhe. O mais importante é que o comandante Fábio passaria a ser o candidato a prefeito pelo PL. Olha, eu acho que isso muda o jogo. Porque dos candidatos que estavam sendo colocados, fora o candidato da esquerda, que pode ser eu, pode ser alguém indicado pelo PT ou por outro partido os candidatos colocados todos, eles estão no espectro de direita. Esse aventureiro aí chamado Itamar Borges, que tenta também surfar no bolsonarismo, mas eu acho que ele não emplaca. Um apelo, né? A Coronel Helena, que tem alguma proximidade por ser militar, me parece que também não conseguiria organizar essa massa bolsonarista. O próprio Fábio Marcondes, que acabou fazendo uma avaliação e retirou e convidou o comandante Fábio, e o próprio comandante Fábio. Desses 4 nomes colocados, mais no espectro da direita, na minha avaliação, quem de fato é capaz de organizar a massa bolsonarista
é o comandante Fábio. Então, se de fato consolida a candidatura dele pelo PL, ele passa a ter, né, um padrinho eleitoral forte, que é o próprio ex-presidente Bolsonaro, né, tempo de televisão e uma estrutura política razoável. Eu acho que isso muda o cenário para a direita. Você não falou de um ator aí também importante, que é o ex-prefeito Valdomiro Lopes. Então, aí tem, eu vou falar de outros. Aí tem outros atores que estão mais no campo do centro e no campo mais popular. Sim. Um é o ex-prefeito, Valdomiro Lopes, que tem recall, e independente se a aliança dele é grande ou não, ele tem recall político, mais do que qualquer um desses colocados. E um nome de centro, que na minha opinião poderia liderar uma frente mais ampla, que é o Orlando Bolsonaro, vice-prefeito, né, que parece que está descartado, mas eu acho que ele está vivo e no jogo, principalmente com essas... E atento, né? Com essas... o problema é que o deputado Itamar Borges ocupou de maneira muito agressiva esse espaço. Mas como o diabo mora no detalhe, né, você vê, né, alguém que movimentou, segundo o Ministério Público, mais de 200 milhões de caixa 2 na Secretaria da Agricultura, isso vai ser investigado, não é uma afirmação minha, mas é uma denúncia feita pelo Ministério Público do Estado, que tem uma folha de pagamento imensa, que é onipresente na cidade, né, acaba de ser carimbado como mentiroso por causa de uma emenda de R$150 mil. Então isso pode também mudar o jogo no governo e o Orlando Bolsonaro ocupar um espaço. E tem uma candidatura da esquerda que, na minha opinião, vai inexoravelmente vai crescer e poderá chegar ao segundo turno. A chance de você ser candidato? A chance de eu ser candidato. Então é isso. João, mais alguma coisa? Acho que é isso aí. Muito obrigado pelo espaço. É isso mesmo. E eu encerro aqui o Questão de Ordem de hoje. Se você quiser rever esse programa, ele já está no YouTube. Basta procurar por TV Câmara São José do Rio Preto. Você procura lá Questão de Ordem, vereador João Paulo Rilo. Eu me despeço de você e você continua com a nossa programação. Até o próximo programa. Tchau!